Em algum momento da sua vida, assim como eu, talvez você tivesse se perguntado o porquê você trabalha tanto, o porquê você dá tanto duro na vida e ainda assim você não consegue acumular dinheiro. Acredito que essa é uma das perguntas que mais fazemos quando queremos ali mudar a nossa realidade, quando queremos prosperar, mas não sabemos ali por onde começar ou o porquê isso ocorre, sendo que desde criança nos fizeram acreditar que era apenas trabalhar duro e se esforçar que nós teríamos, né, aquilo que gostaríamos de ter, né, aquilo que desejamos. E somente com o passar do tempo, depois de levar aí, né, muitos tombos e ficar muito frustrado na vida, é que a gente começa a se questionar se realmente trabalhar duro e se esforçar tanto assim é a única maneira de acumular dinheiro. E em algum momento, né, começamos ali a observar e ver que realmente não está somente relacionado ali a trabalho duro. O trabalho está envolvido, mas é claro que existe aí uma série de coisas, né, de hábitos que precisamos ter para que isso realmente ocorra. Porém, tem um outro lado da história que muita gente, né, não consegue enxergar, não consegue observar, porque tem a ver também com a nossa cultura. Nós não fomos ensinados a ter autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é um fator primordial nisso. Desde cedo, né, ali passamos a terceirizar as nossas coisas, né, os nossos problemas, geralmente a culpar, né, terceiros, culpar o Estado, culpar todo mundo, menos a nós mesmos. E já gostaria de corrigir, né, que eu falei a palavra culpado e eu não gosto, né, desse termo, porque eu prefiro o termo autorresponsabilidade e não culpa. Eu confesso para você que eu vim conhecer o termo autorresponsabilidade há mais ou menos aí uns 10 anos atrás, né, quando eu comecei o processo de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal, é que eu conheci esse termo, porque até então eu fazia assim como eu via todas as pessoas fazerem, né, desde que eu era criança. Tudo que ali costumava dar errado, geralmente a culpa era do diabo, era do vizinho, era de fulano, de ciclano, né, era do governo, era da crise, menos eu trazia essa responsabilidade para mim, porque eu aprendi também a sempre olhar ali os meus problemas financeiros como uma questão de ganhar pouco. Eu sempre achava que eu tinha problemas financeiros, eu tinha dívidas porque eu ganhava pouco. Ou seja, eu nunca me responsabilizava ali pelo fato de eu não gerir bem, por eu não seguir as regras do dinheiro que eu deveria seguir para ser uma pessoa que acumula dinheiro. E mais uma vez, eu vou repetir isso aqui para que fique bem claro. Eu sei que existem pessoas em situações ali de vulnerabilidade, pessoas que ganham realmente muito pouco, o mínimo do mínimo do mínimo, que o mínimo que ela ganha realmente não dá nem para cobrir ali a questão da sobrevivência dela. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu já até disse aqui em outro vídeo que se este é o seu caso, você não tem outra saída a não ser aumentar a sua renda através aí de renda extra, o que for, mas você vai precisar aumentar a sua renda se aquilo que você ganha não dá mais para cortar nada, né? Se você está nessa situação, não tem outro caminho para você a não ser fazer renda extra. Ou até mesmo, né, tentar melhorar aí a questão educacional para que você ganhe mais, enfim, vai ter que ganhar mais dinheiro. Só que vamos supor que você é uma pessoa que ao longo da sua vida a questão nem foi você fazer dinheiro. Digamos que você sempre ali conseguiu fazer mais dinheiro, sempre conseguiu um extra, teve aumentos salariais aí ao longo dos anos e você ainda assim não conseguiu guardar nada. Ou seja, você é essa pessoa que trabalha duro, que se esforça, né, para poder fazer mais dinheiro e mesmo assim, mesmo fazendo mais dinheiro, você não consegue acumular riqueza. É para essa pessoa que eu estou falando aqui neste vídeo. Deixa eu te contar aqui uma historinha, né, colocar aqui um cenário para você
e vê se você se identifica. Você vai lá, né, se esforça, de repente você ganha um bônus no trabalho, de repente você vende alguma coisa, faz um bolo, faz uma unha, um cabelo, ou enfim, você presta algum serviço ali como renda extra e consegue um dinheiro extra, e logo quando você pega esse dinheiro, ao invés de você guardar esse extra, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que você costuma fazer com esse dinheiro extra? O primeiro pensamento que vem: nossa, eu trabalho tanto, né? Eu me esforcei tanto para poder fazer essa renda extra ou para entregar mais trabalho e poder ganhar essa bonificação, que eu mereço comprar aquilo que eu tanto queria, eu mereço fazer aquela viagem, comprar aquela roupa, aquele produto, eu mereço ir naquele restaurante. A depender do seu nível, né, salarial aí ou de renda, talvez você vai até mesmo pensar em trocar o seu carro por um carro melhor, mudar de casa. E por que eu sei isso? Porque eu já cometi todos esses erros que eu acabei de falar. Todas as vezes que eu achava que a questão era que eu ganhava pouco e que eu precisava ganhar mais, eu ia lá, porque trabalhar nunca foi um problema para mim, eu ia lá, fazia mais e ganhava mais, só que quando esse dinheiro vinha para minha mão, ao invés de eu guardar ali uma parte ou todo ele, dependendo da situação, né, você pode apenas guardar uma parte, eu queimava ele todo com coisas que eu desejava. Exatamente com essa desculpa do eu mereço. Você entende que não é sobre ganhar mais sempre? Tem momentos que isso sim vai se fazer necessário, mas na maioria dos casos que a gente vê, se a gente for parar para observar, não é exatamente sobre ganhar mais, é realmente sobre uma mudança de mentalidade financeira e comportamento financeiro. Se esse é o seu caso, assim como foi o meu, de repente a mudança de chave será você parar de se perguntar, né, o quanto você precisa ganhar para o quanto você precisa guardar daquilo que você já ganha. O que realmente você está fazendo pelo seu eu do futuro? Porque sim, nós iremos envelhecer, perderemos ali grande parte da vitalidade, da energia, né, que um corpo jovem tem. A mente, ela tende a melhorar, porém, o corpo, né, a gente sabe que não, terá suas limitações. E o que você está fazendo por essa pessoa, né, que vai te encontrar daqui a 10, 20, 30, 40 anos? Foi esse tipo de pergunta, né, que fez com que eu começasse a acordar para a vida e entender que esforçar, né, se esforçar, que era o que eu mais fazia para poder fazer dinheiro, não era o suficiente, até porque se eu continuasse queimando dinheiro igual eu queimava, ia chegar um tempo que eu não teria essa mesma vitalidade, né, e eu precisava pensar nessa tsunamita, né, do futuro, daqui uns anos. E a depender do quanto você ganha, como eu disse, se você não está ali na escala exatamente de apenas sobrevivência com o mínimo do mínimo, e você sabe lá no fundo, né? Se você realmente consegue ali cortar e poupar alguma coisa, todos nós sabemos aonde pode estar o nosso ralo de dinheiro. E falando assim, muita gente pode se autossabotar nesse momento e dizer não, mas eu não posso tirar mais nada, eu não posso cortar nada. E se a pessoa for fazer realmente ali um pente fino, sincero, né, ela vai encontrar coisas que de repente ela realmente não precisaria agora e que é apenas um desejo, né? E que esse desejo, nesse momento que ela nem precisa, poderia ser 100, 200 reais, 50 reais que seja, que ela poderia estar ali alimentando, acumulando para o seu eu do futuro. E depois de ter passado tantos desafios financeiros na minha vida, eu posso te garantir que se tem uma coisa que nós somos, é adaptáveis. É impressionante como a gente se adapta a todas as situações. Eu já tive momentos na minha vida ali de desafio financeiro que o faturamento caiu tão bruscamente que eu não imaginava que eu poderia adaptar ali a minha realidade, né, àquele faturamento. E é impressionante a nossa capacidade de fazer isso.
Por isso, pense hoje com toda franqueza, né, olhando aí para o quanto você ganha, olhando para todos os gastos que você tem, realmente seja realista e sincero com você. Se eu perdesse hoje de renda, de salário, de faturamento, 100, 200, 50 reais, eu conseguiria me adaptar a isso? E muito provavelmente você vai conseguir enxergar que conseguiria sim. A lição mais importante desse vídeo é entender que o esforço sem estratégia é apenas cansaço, pois nem sempre aquilo que você precisa é trabalhar mais. Às vezes é apenas cortar o vazamento. Agora, diga para mim se você já caiu nessa armadilha do eu mereço e aproveita e já assiste o último vídeo anterior a este, que é sobre o hábito de quem enriquece sem ninguém perceber. Eu espero ter te ajudado, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.